Olá, me chamo Fábio Martini Pontes, sou arquiteto, trabalho no metrô de São Paulo e junto com o Hugo Cássio Rocha, geólogo, e o Nelson Mauro Volpi, engenheiro, a gente vai apresentar para vocês o trabalho na EAMESP sobre a utilização de tuneladoras de grande diâmetro no metrô de São Paulo. Vou compartilhar aqui a tela. Então, a primeira grande referência, né, que a gente se inspirou para começar esse estudo é a linha 9 de Barcelona. Essa é uma linha que, por fazer um arco numa região montanhosa da cidade e cruzar várias outras linhas de metrô por baixo, ela tem um desafio de ser, uma característica de ser uma linha muito profunda. Isso, aliado com a dificuldade de encontrar terrenos para desapropriação, levou a uma solução construtiva que consiste num túnel escavado por uma TBM com 12 metros de diâmetro externo. Esse túnel é grande o suficiente para poder ser dividido em 2 pavimentos por uma laje intermediária, e cada pavimento desse comporta o equivalente a 2 vias ferroviárias. Como para uma linha de metrô convencional é necessário apenas uma via por sentido, colocando uma delas em cada pavimento, a gente tem um espaço sobressalente em cada nível. E a grande sacada desse projeto é usar esse espaço sobressalente para, nas estações, colocar as plataformas. Isso possibilita que a gente não precise escavar uma vala ou um túnel em NATM para acomodar esse programa, facilitando enormemente o processo construtivo da linha e reduzindo a necessidade de desapropriações e de ocupação de solo urbano. Essas estações, elas, como dito, elas ficam em alta profundidade e, por conta disso, em alguns casos, inclusive, elas comportam elevadores de alta capacidade que fazem a conexão da superfície com as plataformas. Porém, ela também tem estações mais rasas, onde escadas rolantes fazem a conexão entre a superfície e os níveis de plataformas. Aqui uma imagem mostrando o túnel com os 2 pavimentos, a laje intermediária na fase de construção, no encontro com uma vala a céu aberto. Com base nessa experiência, o metrô de São Paulo, nos anos 2000, né, começou a estudar essa solução e avaliar a viabilidade dela em futuras linhas aqui em São Paulo. Ela chegou a ser estudada em detalhe, pensando no projeto da linha 6 Laranja, no início dos anos 2010, e na época essa solução não foi adotada, principalmente por conta do diâmetro adotado, que era um diâmetro muito grande em relação à tecnologia que era viável na época de máquinas tuneladoras. Desde então, esse ramo evoluiu bastante e a gente já tem exemplos de tuneladoras muito grandes, com um diâmetro muito maior, inclusive, do que a usada em Barcelona, principalmente para túneis rodoviários, né? Que a gente tem o exemplo de Madrid, com 15,2 metros, na rodovia M30, e o túnel da Alaska Way, em Seattle, com 17,5 metros. Então, a gente já tem máquinas com diâmetros bem maiores do que os adotados em Barcelona. Lembrando que, na época, o diâmetro de 12 metros estava no limite da tecnologia, né? Então, levando em conta essa evolução do tamanho das tuneladoras e na própria produtividade delas, a gente voltou a considerar para as próximas linhas. Então, esse slide aqui é só para a gente unificar a nomenclatura que a gente vai usar a partir de agora. Então, quando o túnel de via singela, a gente vai chamar de TBM1. Quando é um túnel escavado pela tuneladora, né, com 2 vias, a gente vai chamar de TBM2. E o túnel que a gente vai falar mais sobre nesse trabalho, a gente vai chamar de TBM4, justamente por ele comportar 4 vias.
Nessa imagem dá para ver bem, né, o espaço da via sobressalente ocupado por um trem, mas esse espaço ele pode ser ocupado por uma série de infraestruturas, né? Além das plataformas, já mencionado um pouquinho antes, a gente pode colocar salas técnicas, principalmente no complemento, no prolongamento das plataformas, aproveitando trechos retos e planos. Nós podemos colocar estacionamentos, né, trens estacionados ao longo da via, bem como vias extras para injetar trens em trechos de alta demanda de uma linha. Além disso, a gente pode acomodar a área de lavagem de trens e também saída de emergência entre pavimentos, na impossibilidade de ter uma saída de emergência em relação à superfície. É importante ressaltar que a laje separa a ventilação dos dois pavimentos, de forma que, caso haja um sinistro, né, e o ar de um dos pavimentos esteja com fumaça, esteja irrespirável, o outro túnel pode servir como rota segura. Então, isso, inclusive, é um recurso interessante de se lançar mão em situações onde não existem terrenos disponíveis para postos de saída de emergência. Então, pensando em por que inovar, né, com essa tecnologia nas linhas futuras. Então, inicialmente, por conta da continuidade desses estudos iniciados, né, verificando que pode ter uma nova viabilidade, a presença de maciços adequados a essa tecnologia nas áreas centrais, com predominância de solos em vez de rochas, terrenos valorizados nas áreas centrais, o que significa que as nossas desapropriações, não só em termos de valores, mas mesmo a disponibilidade dos terrenos tem sido cada vez mais difícil. Além disso, a pouca disponibilidade de terrenos para pátio de estacionamento de trens. Esse é um grande limitador, né, da própria viabilidade da linha. A gente depende de encontrar locais para pátio para conseguir viabilizar uma nova linha. E também a possibilidade de redução de prazo e custos e o impacto no fluxo financeiro. Nesse caso, imaginando o maior rendimento de escavação da TBM em relação aos métodos convencionais. E também a gente vislumbrou a possibilidade de redução de riscos e aumento da previsibilidade, principalmente por conta de a gente reduzir o uso de métodos convencionais, principalmente o NATM, que tem um risco maior. Com isso, né, a gente criou a nossa linha dentro do TBM4, usando todos os nossos parâmetros atuais, né? Então, desde bitola, o espaço entre as duas vias, tensão de alimentação, e a gente levantou todos os itens que poderiam ser reavaliados, visando reduzir o diâmetro do túnel. Porque quando a gente colocou o nosso trem com os nossos parâmetros de plataforma, de altura de trem, de alimentação, a gente tinha um diâmetro interno de 13 metros e 60. E a gente considerou que esse valor ainda estava muito elevado. Então, o que nós acabamos fazendo foi reavaliar todos esses itens e levando em consideração a demanda prevista das nossas linhas futuras e as nossas condições operacionais, e ver o que seria possível de ajustar. De vários itens que a gente propôs, alguns chamaram a atenção, né? A curva raio 300, que é o nosso limitador de traçado, que nós avaliamos a eliminação delas e vimos que não faria sentido. A redução da altura do trem, nós conseguimos reduzir em 8 centímetros, a altura total do trem, sem reduzir a altura do salão interno, que é onde o passageiro fica, né, através de um rearranjo do desenho da caixa de ar-condicionado, e a redução da altura do piso do trem. Então, a distância entre o topo do boleto do trilho e o piso onde o passageiro fica. Conseguimos reduzir em 12 centímetros também.
ele permite aumentar o pé direito e a largura livre da plataforma, e esse era um dos limitadores para redução do diâmetro do túnel. Além disso, a gente estudou a otimização das lajes de regularização, que permitem que o sistema massa-mola de atenuação de vibração seja instalado, e a gente verificou que a gente conseguiu tirar um pouquinho, mas a gente manteve essa laje de regularização. Estudamos a redução do entrevias de 3,75 para 3,60 e verificamos também que isso não seria possível por conta de a gente inviabilizar o guarda-corpo na rampa, a gente ia inviabilizar a manobra na via secundária e também causar desconfortos na viagem, principalmente na região de aparelho de mudança de via, o AMV. E a gente estudou também a redução do peso por eixo do trem de 17 para 13,5 toneladas, considerando usar trens de 8 carros em vez de 6 carros. Então, trens mais curtos, com o mesmo comprimento, com um número maior de carros. A gente verificou que isso daria uma redução muito pequena na espessura da laje e, por consequência, no diâmetro do túnel, e a gente teria um custo maior por trem. Então, a gente verificou que essa mudança teria muito pouco benefício e poderia causar custos adicionais. Com base nos itens que nós conseguimos alterar, a gente conseguiu reduzir o diâmetro interno do túnel de 13,6 para 12,58, uma redução de 1,02 metros. Aqui mostrando o caminho que nós fizemos, né? A grande alteração em termos de redução de diâmetro foi a substituição da catenária aérea por terceiro trilho, né? Não precisar ter o espaço para coleção de energia acima do trem faz uma grande diferença. Lembrando que tudo que está no eixo Y é vezes 2, pelo fato das duas vias estarem sobrepostas, né? Então, toda a redução que eu consigo na altura é multiplicada por 2, e todo acréscimo que eu tenho também é multiplicado por 2. Então, todos os itens que mexem na altura são os que têm o maior impacto, né? Então, a redução da altura total do trem de 3,76 para 3,68 e a redução da altura do piso do trem de 1,12 para 1 metro. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir o diâmetro interno de 13,6 para 12,58. Pensando aqui no traçado, né, a gente tem algumas mudanças, né? A gente olhando aqui um traçado unifilar de um traçado de uma linha em TBM2, a gente vê que as duas vias elas estão paralelas, né, na mesma distância, com entrevia tradicional ao longo de todo o caminho, e a gente tem alternados VSS, postos de VSS e as estações com plataforma lateral. A gente tem os AMVs junto às estações terminais e a gente tem a presença de estacionamentos intermediários para injetar trens logo antes da estação de integração, que tem uma grande demanda de embarque. Esses estacionamentos de integração, eles precisam ser escavados em NATM, porque eles não cabem no túnel principal, e aqui acaba sendo uma obra complexa, que demanda, inclusive, a criação de um outro poço de ataque para permitir a escavação desse NATM. Em 13 quilômetros de via, onde a gente fez essa comparação, a gente consegue estacionar 7 trens, alguns depois da estação terminal e os outros nesses NATMs complementares que a gente executa. Quando a gente faz o traçado em TBM4, e aqui é importante dizer que esse unifilar ele é tridimensional, digamos assim, a gente consegue ver as duas vias uma sobre a outra, essa é a via superior, essa é a via inferior, e as estações são esses paralelogramos rosinhas. A gente consegue ver que as estações elas ocupam o espaço daquela via sobressalente por nível, e a gente consegue estacionar uma grande quantidade de trens ao longo da via entre as estações. Na verdade, tanto depois da estação terminal, como entre as estações em trechos retos e planos. Importante mostrar que o AMV acaba sendo uma rampa que conecta os dois pavimentos, ligando a via auxiliar do nível superior com a via auxiliar do nível inferior. E na estação de integração, mais para frente vai dar para mostrar, a gente tem a possibilidade de usar plataformas separadas para embarque e desembarque. Importante aqui mostrar também que onde tem esses STs, são os espaços que foram previstos para salas técnicas
nos prolongamentos das plataformas. Então, aonde for possível, onde o traçado permitir, a gente prevê esse espaço e consegue colocar essa infraestrutura no prolongamento da plataforma dentro do túnel. E com isso, sem precisar de obras adicionais, a gente consegue estacionar 23 trens em 13 quilômetros de via. Isso é suficiente para a gente conseguir evitar a criação de um pátio pequeno, né? Então, numa linha longa que precisa de 2 pátios, um em cada ponta, a gente conseguiria potencialmente eliminar a necessidade de um dos pátios. A gente, nesse trabalho também, né, na sequência, a gente criou algumas estações padrão para serem posicionadas dentro desse método, né? Então, nós vamos mostrar 3 aqui. A estação em vala a céu aberto, onde nós temos uma vala de 40 metros por 25, que comporta a circulação vertical, dutos de ventilação e passagem de cabos, né? Diferentemente de uma vala convencional, que ocupa todo o prolongamento da plataforma, com TBM2, por exemplo, nessa solução, a vala só é necessária para comportar a circulação vertical. Com isso, a gente tem uma redução da seção escavada da vala em cerca de 60%, de 2.640 metros quadrados para cerca de 1.000 metros quadrados. Então, se a gente for imaginar essa redução em termos de área desapropriada, tem um potencial grande de viabilizar estações em locais que têm terrenos menores. Caso a gente tenha maiores profundidades, a gente pode lançar mão do poço central, e esse poço ele tem as plataformas sobrepostas e as mesmas escadas rolantes atendem ambas as plataformas. O diâmetro interno desse poço, a gente também conseguiu ter uma redução de 39 metros para 37,5. É uma redução menor, né, por volta de 8%, mas que também pode fazer diferença num terreno mais compacto. E a gente tem a possibilidade do poço lateral também, onde o poço ele não está sobre a via, né, ele está deslocado horizontalmente e você faz a conexão com o túnel em NATM. Esse poço, ele acaba tendo o mesmo diâmetro da alternativa em NATM, porque ele não precisa abraçar a escavação, então não faz diferença. E esse espaço extra, né, da via sobressalente, a gente consegue usar para a gente consegue explorar de outros modos também, né? Então, por exemplo, numa estação que fica na beira de um rio ou de alguma ferrovia, enfim, alguma barreira que seja de difícil transposição, a gente consegue criar uma transposição dessa barreira de forma subterrânea, em área livre, para conseguir chegar até o outro lado e criar um novo acesso, né? Então, se a gente for pensar numa região de avenida de fundo de vale, em que é muito complicado viabilizar a construção de túnel em NATM sob o rio, esse método permite que a gente consiga criar essa passagem viabilizando essa transposição. A gente tem a possibilidade também de, em estações de alta demanda, em vez de colocar as plataformas dentro do próprio túnel, a gente pode construir um NATM, tal como nas estações do TBM2, com a diferença que esse TBM ele pode comportar plataformas separadas para embarque e desembarque. Esse é um tipo de solução que o metrô de São Paulo adotou nas estações mais carregadas, né, Sé, Barra Funda, Brás, só que é uma solução que é muito dependente do método em VCA ou em superfície para poder acontecer. Então, desde que nós começamos a usar TBMs para escavar os túneis, esse tipo de solução para estação de alta demanda nunca mais conseguiu ser usado. E a gente verifica que esse método permite que isso volte a poder acontecer. Em face de tudo isso exposto, né, a gente consegue apontar quais são as vantagens potenciais do TBM4. Então, o potencial de menor prazo e risco construtivo, por conta do menor uso de NATM e do uso generalizado de máquinas tuneladoras, que tem uma produtividade muito boa.
menor ocupação de áreas para implantação de estações e pátios, então isso se reflete em menor gasto com desapropriação e mais opções para escolher locais para estações e principalmente pátios. A gente tem uma maior flexibilidade operacional, porque a gente pode estacionar os trens ao longo de toda a via, então a gente consegue colocar ali em funcionamento mais rápido, com menor gasto energético e permite injetar trens em tempo real em trechos de alto carregamento em momentos de alta demanda. Essa solução também pode viabilizar estações futuras ao longo do trecho, porque a única coisa que é necessária é você prever, na época de projeto, um trecho plano e reto, e uma conexão com um poço lateral. Toda a questão de acabamento da estação pode ser feito posteriormente, sem grandes impactos na operação do trecho existente. E ela pode viabilizar, por conta desse investimento baixo adicional para viabilizar a estação, ela pode viabilizar estações de baixa demanda, onde já haveria um posto de ventilação ou saída de emergência. Porém, essa solução ela tem algumas limitações, né? Eu vou falar um pouco delas. Por conta do maior diâmetro da tuneladora, o recobrimento é maior também. Então, as estações vão ser um pouquinho mais fundas em relação ao TBM2, entre 2 e 8 metros, dependendo do solo. O consumo de concreto é maior, principalmente por conta da laje intermediária, e também o maior volume de solo escavado. Caso as estações terminais sejam em TBM4, com as duas vias sobrepostas, a frota vai ficar um pouquinho maior, porque o tempo de volta nas extremidades aumenta um pouco também. Com relação ao custo, que a nossa expectativa é que o custo fosse menor, a gente não conseguiu verificar isso, o custo é equivalente, porém, esse custo ele poderá ser menor se a gente reavaliar o uso de material rodante de menor gabarito. Isso vai se refletir principalmente num diâmetro menor e num consumo menor de concreto e um volume menor de solo escavado. Então, todas essas características que são desvantagens, elas podem ser minimizadas se a gente conseguir introduzir um material rodante de menor gabarito. Porém, é importante ressaltar que esse tipo de material rodante de menor gabarito só vai fazer sentido em linhas cuja demanda não seja muito elevada. Então, se a gente for levando em conta todos esses itens, né, considerar quais são os locais mais adequados para aplicação desse método, então são em regiões que têm escassez de terrenos disponíveis para estações e pátios, regiões que têm alto valor da terra, profundidade média da linha acima de 25 metros, necessidade de estacionamentos e vias de injeção de trens ao longo da linha e carregamento do trecho onde for adotado até 45 mil pessoas por hora, porque o carregamento total da linha impacta na necessidade de evacuação do trem, né, pelas plataformas, e a largura da plataforma é um dos fatores que impacta o diâmetro do TBM4. E locais que têm escassez de áreas para postos de saída de emergência. Gostaria de agradecer em nome de nós três e do Metrô de São Paulo, e espero que vocês tenham gostado. Interromper o compartilhamento. Obrigado. Tchau.